pessoas da minha internet! Hoje nós vamos relembrar algumas séries de terror barra suspense que passavam na TV aberta lá nos anos 90 e anos 2000. Algumas dessas séries eram voltadas para o público infanto-juvenil e outras já eram um pouquinho mais macabras, né? Mais voltadas para os adultos. E uma coisa que todas essas séries que eu vou falar aqui têm em comum é que todas elas eram séries antológicas, ou seja, é aquele tipo de série que cada episódio conta uma história diferente e com personagens diferentes. Então, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever se não for inscrito, e depois de terminar de assistir o vídeo, vai lá no canal do meu parceiro Renan, que é o canal Épocas, e o link vai estar aqui na descrição, junto com o link dos canais dos meus outros parceiros. Bom, e para começar aqui a nossa listinha, eu vou falar de uma série que eu adorava assistir lá na Rede Record. Essa série passava de segunda a sexta, lá pelo ano de 2002, 2003, e ela passava antes do programa da Eliana. E a série que eu estou falando é o Clube do Terror. Vocês lembram dessa série? O Clube do Terror. E a premissa dessa série contava com alguns jovens que se reuniam todos os dias para contar histórias de terror ao redor de uma fogueira. E o que eu achava bem legal é que aí quem ia contar a história pegava um punhado, sei lá se era de areia, de pó mágico, enfim, não sei o que era aquilo. Eu sei que era um negócio que eles jogavam na fogueira, né? E aí subia uma labareda com o nome do episódio. E antes disso, a pessoa responsável falava: "Eu submeto a aprovação do Clube do Terror a história que se chama..." E aí falava o nome da história, que geralmente eram uns nomes bem estranhos, tipo O Conto das Paredes Sussurrantes. E essa série, que foi criada em 1990 e foi transmitido primeiramente pela Nickelodeon, tem o nome original Are You Afraid of the Dark? Que significa Você tem medo do escuro? Mas, como vocês sabem, brasileiro gosta de traduzir as coisas de uma forma diferenciada, né? Então aqui no Brasil ela foi chamada de Clube do Terror. E um fato curioso também que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, é que esse ano tá para estrear um filme baseado nessa série Clube do Terror. A estreia está prevista para outubro de 2019. E para você que não lembrou ainda dessa série, eu vou contar aqui um episódio que eu me recordo bastante. Que, aliás, todas as séries que eu vou comentar aqui, eu vou falar de pelo menos um episódio que eu me lembre ou que me marcou. E no Clube do Terror foi a história de dois irmãos, um menino e uma menina, que moram numa vizinhança onde chega uma família nova. E essa família é bem estranha, eles só saem à noite, se vestem todos de preto. Então essas crianças começam a desconfiar que eles são vampiros. E aí, quando eles estão prestes a desmascarar estes vampiros, né, eles descobrem que, na verdade, eles trabalham para a Cruz Vermelha. Então, fica naquele joguinho de é ou não é o tempo todo, até que no final do episódio é revelado que, na verdade, eles são sim vampiros e que o vampiro-chefe é uma criança, porque essa família é um casal que tem um filho, né? Então, era esse o tipo de episódio que fazia parte lá do Clube do Terror. Então, eu quero saber de vocês se vocês assistiam Clube do Terror e se vocês lembram de mais algum episódio legal para deixar aqui nos comentários. Uma outra série nesse estilo que também era voltada para crianças e adolescentes era a série que se chamava A Hora do Arrepio. E essa série foi transmitida aqui no Brasil lá no SBT. E como eu falei, brasileiro gosta de traduzir as coisas de uma forma totalmente diferente, né? Tanto é que o nome original dessa série é The Nightmare Room, que significa algo do tipo Quarto do Pesadelo. E um episódio que eu me recordo de ter assistido lá na Hora do Arrepio é o episódio em que tem um menino, que ele tem um boneco que se chama Buddy, e esse boneco é desses bonecos que falam. E uma frase que esse boneco vive falando é: "Meu nome é Buddy e eu serei o seu amigo para sempre." Ou seja, aquelas frases de boneco do capiroto, né? Então, ao longo ali do episódio, esse boneco vai aprontando algumas coisas. Inclusive, esse boneco se transforma num menino, né? Ele aparece na imagem de um menino.
hoje é a hora do arrepio. Quem é o seu amigo? Eu sou Bud, eu sou o seu melhor amigo. O cara é estranho, eu tô enganado. Acho que Tom Buddy é só mais um menino da escola, né? E no final de cada episódio, a voz daquele narrador que aparece no começo, né, vem e fala algumas coisas como se fosse assim meio que uma lição de moral, digamos assim. Então vocês vejam que era assim um seriado que queria colocar medo nas criancinhas. Então se vocês se recordam dessa série, se vocês assistiam, deixe aqui nos comentários. A infância pode ser uma época mágica quando pedidos de aniversário se tornam realidade. Mas um dia nós crescemos e deixamos os brinquedos de lado. Foi isso que Dylan Pierce tentou fazer. Se ele os tivesse guardado em outro lugar e não em A Hora do Arrepio. E uma outra série que também é nesse estilo de terror feito para crianças e adolescentes é a série que se chama Goosebumps, que foi criada em 1995 e durou até 1998. Só que essa série ela não era transmitida na TV aberta. Até onde eu sei, ela era transmitida pela Fox Kids. E eu, como nunca tive TV a cabo, né, TV por assinatura na minha casa, então eu realmente não conhecia essa série. Eu vim a conhecer ela uns 3 anos atrás, mas se você assistiu essa série quando criança, ou se você já assistiu outros episódios, né, deixa aqui nos comentários. E uma coisa também legal de se falar dessa série é que ela foi baseada em alguns livros, né, primeiro veio os livros, depois a série. E agora, por último, também foi criado um filme, né, que eu também não cheguei a assistir. E um fato também curioso, né, é que a autora dessa série é a mesma autora da série A Hora do Arrepio, aquela que eu comentei antes. Então, se vocês lembram dessa série, se vocês têm alguma coisa a mais pra me falar, deixa aqui nos comentários. Bom, e agora vamos falar então daquelas séries que eram mais voltadas para os adultos, né, que eram um pouquinho mais pesadas, digamos assim. E a primeira série que a gente vai relembrar aqui é a série Contos da Cripta, que é um grande clássico que com certeza você aí que está me assistindo, se nunca viu nenhum episódio, pelo menos já ouviu falar, né? Tales from the Crypt. Bom, Contos da Cripta é uma série baseada numa série de histórias em quadrinhos e ela teve a sua estreia pela HBO em 1989. Aqui no Brasil ela teve a sua estreia pela Band em meados de 96 e ela era transmitida às 9 horas da noite. Bom, eu já ouvi muitas pessoas falando que assistiam os Contos da Cripta no período da tarde na Band e que era ali no período um pouco antes de ser transmitido o Cine Trash. Algumas pessoas também já relataram que assistiram os Contos da Cripta pela TV Manchete. Mas como eu era muito criança naquela época e eu também não assistia TV Manchete, né, eu não tenho como comprovar isso aqui pra vocês. Mas se você que está me assistindo assistiu os Contos da Cripta na Band durante a tarde, deixa aqui nos comentários. E cada episódio dessa série era apresentado por uma caveirinha que era o guardião da cripta e ele sempre fazia alguns comentários bem sarcásticos, né, sobre aquele episódio, sobre a história que iria ser contada e no final ele aparecia novamente para dar ali meio que um parecer sobre a história, uma lição de moral, mas sempre com muito humor negro. Nesta sexta, na estreia de Contos da Cripta, eu vou apresentar uma deliciosa história de amor. Amor Mortal. Episódio de estreia de Contos da Cripta, nesta sexta, 9h30 da noite, na Band. Foi bom pra você também? Oh, comigo elas sempre perdem a cabeça. E como eu falei pra vocês, naquela época que passava na televisão, eu era muito criança, então eu não assistia. Eu realmente conheci essa série agora depois de adulta, né? E recentemente eu adquiri até alguns DVDs dessa série e confesso que tô louca pra conseguir todo o resto da coleção. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu tenho a primeira e a terceira temporada. A segunda temporada eu ainda não comprei porque ela é um pouquinho cara, porque ela tem mais
DVDs dentro, né? Como eu já falei, né, bem diferente das séries anteriores que eram voltadas para crianças, essa daqui ela era totalmente adulta e ela fazia assim bem a linha terror trash. Até alguns episódios contém assim bastante sangue, bastante violência, e as histórias geralmente tratavam disso mesmo, né? Assassinatos, aparições, maldições. E um episódio que eu achei bem interessante, né, já na primeira temporada, só pra vocês terem uma noção de como são as histórias, é um episódio em que um cara todo bonitão, que acaba casando com uma mulher meio desprovida de beleza, digamos assim, mas ela era rica, e ele casa com ela só por interesse. Então ele tava ali planejando até matar ela na noite de núpcias, né? Só que eles acabam parando numa casa abandonada pra passar a noite, porque tava chovendo muito, e aí ela meio que se transforma numa mulher toda bonitona pra ele, né? Uma coisa assim que ele nunca tinha visto até então. E aí os dois vão lá, passam aquela noite de amor, né? Só que depois ele descobre que, na verdade, a mulher fazia parte de uma família com tradições assim meio bizarras, né? Tanto é que ela acaba matando ele. Então era esse tipo assim de episódio que tinha ali nos Contos da Cripta, né? Mas se vocês lembram de algum outro episódio mais marcante pra vocês, deixa aqui nos comentários. E só finalizando, né, mais algumas curiosidades também sobre os Contos da Cripta, é que nessa série teve a participação de alguns atores bem famosos, como por exemplo Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Brad Pitt, entre outros. Então se vocês se recordam de ter assistido algum desses episódios também, né, com algum desses atores mais famosos, deixa aqui nos comentários. Bom, agora vamos falar de uma série que é uma das minhas preferidas, não tanto assim pela série em si, né, mas porque ela marcou muito uma fase da minha vida. E a série que eu vou falar é Além da Imaginação, que o nome dela original é The Twilight Zone. A série Além da Imaginação teve 3 versões, sendo a primeira criada em 1959, a segunda em 1985 e a terceira e última em 2002. Foi justamente essa última versão que eu conheci primeiro, porque ela passava lá no SBT. Geralmente eu assistia ela aos domingos, né, na madrugada de domingo pra segunda. E eu sempre gostei dessa série porque ela é cheia de plot twist, ela tem aquelas reviravoltas, aquele final que muitas vezes a gente não entende ou demora a entender, né? E é uma série bem legal. Bom, eu confesso que as versões de 59 e de 85 eu também conheci faz pouco tempo. E um tempo atrás, quando eu tava passeando pelas lojas americanas, eu vi este box aqui, né, que na verdade não sei se eu posso chamar de box, porque só tem 3 volumes, né, mas é da versão de 1959 e são alguns episódios que tem aqui, né. É o volume 2, esse aqui, e como tava bem baratinho, tava R$19 ou R$29, não lembro, eu acabei adquirindo até mesmo para conhecer, porque essa versão de 1959 é bem difícil de encontrar, né. E aqui então são 3 volumes, né, que é o volume 4, 5 e 6, e cada um deles tem 2 episódios. Os episódios são bem curtinhos e inclusive um deles se chama Boneca Viva. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, mas como eu já falei antes, né, essas séries sempre tem que colocar uma boneca do capiroto no meio, né? E a história é mais ou menos a mesma que todo mundo já sabe. Uma boneca que cria vida e tenta matar todo mundo. E nessa série, assim como nos Contos da Cripta, ela também tem um narrador, só que dessa vez não é nenhuma caveirinha, não é nem o guardião da cripta. Na verdade, na versão mais antiga, o próprio criador da série é quem faz a apresentação dos episódios, né? E uma coisa que eu acho bem legal também é a musiquinha de abertura, que é aquele tipo de musiquinha que já te deixa apreensivo, né? Já te deixa com medo. Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão, uma dimensão de sonhos, uma dimensão de imagens. E geralmente os episódios dessa série retratam mesmo coisas que não aconteceriam no mundo normal, né? São coisas que te levam realmente além da imaginação, como o próprio nome diz. Bom, na versão de 1985 também tem um narrador no início ali de cada episódio, né? Porém, não mostra a cara de ninguém, né? É só um cara narrando mesmo. E na versão de 2002,
quem faz a narração de cada episódio é aquele ator super famoso que eu não sei pronunciar o nome, mas eu vou deixar o nome e a foto dele aqui e com certeza vocês vão lembrar dele. E um dos episódios que eu assistia quando passava lá no SBT, né, e que eu me recordo bastante e que me marcou bastante, foi o episódio da Maldição da Guitarra. Era um episódio que contava a história de um cara que ele queria muito ter uma banda, queria ser famoso, tocar guitarra, mas ele não tocava nada, ele era péssimo. Até que um dia ele compra uma guitarra que essa guitarra, na verdade, já tinha sido de outros guitarristas que haviam se suicidado. Então, a partir do momento que ele adquire aquela guitarra, ele começa a tocar ela, assim, maravilhosamente bem, como num passe de mágicas, né? E ele começa a fazer vários shows, né? Começa a ficar famoso, aquela coisa toda, e até arranja uma namorada. Só que ele tá sempre com a guitarra do lado, ele não larga a guitarra pra nada. Até que um belo dia ele tava lá namorando com a namorada dele, se é que vocês me entendem, né? E a guitarra depois, então, mata a moça. Então, assim, é uma coisa meio Christine, o carro assassino, né? Ashley, não faz isso não. Eu acho melhor você não tocar. Todos os episódios, assim, dessa série trazem uma mensagem final, né? E elas trazem meio, assim, que uma lição de moral também, né? Em 1983 também foi criado um filme, né? Twilight Zone The Movie, mas eu nunca assisti. Mas se vocês, então, lembram de algum outro episódio dessa série, né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, pra fechar aqui a nossa lista, né, de séries antológicas de terror e suspense, eu vou comentar uma série que também passava lá no SBT, que é a série que se chama Night Visions. Essa série, ela também foi produzida ali em meados dos anos 2000 e passava no SBT na mesma época que o Além da Imaginação. Inclusive, eu até arrisco dizer que ela é meio que uma imitação barata de Além da Imaginação. Tanto é que no início de cada episódio tinha um narrador falando algumas coisas ali, né? Aparecia um moço contando um pouco sobre a história, mas os episódios eram na mesma linha ali do Além da Imaginação, né? Era aquelas histórias bem loucas que ninguém entendia o que tinha acontecido no final, e quando acabava a gente também ficava meio tipo assim... Já acabou, Jéssica? E um desses episódios que eu assisti do Night Visions, pra vocês terem uma noção mais ou menos do que se tratava, era de um cara e ele acaba morrendo de alguma doença e no dia do velório dele, ele simplesmente abre o caixão e volta a viver. E depois disso, os médicos não sabem se ele só tinha entrado em coma, o que aconteceu, né? Mas ele afirma que ele realmente morreu e que ele foi pro paraíso. E ele começa a colocar na cabeça dele que, na verdade, ele tinha voltado para buscar a filha dele. Então ele começa a induzir a filha dele a se suicidar para ela ir pro paraíso junto com ele. Então os dois, na verdade, ficam ali naquela de se suicidar, de se jogar lá de um prédio, né? Mas acaba que a menina não se joga e ele então pega e se joga e morre novamente, né? E o episódio termina ali, né, com ele sendo velado novamente e não mostra mais nada. Então é uma série assim que tem alguns finais meio confusos, não dá pra saber na verdade, né, qual é a lógica de cada episódio. Mas enfim, se vocês assistiam essa série, deixa aqui nos comentários, né? E deixa aqui nos comentários também sobre alguma outra série nesse estilo que passava na TV aberta, né, de preferência. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Tchau e até a próxima!